Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, espero que estejam todos bem. É com muito carinho que estamos aqui novamente para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Agradecemos a todos pela companhia, pelo respeito, agradecemos a Deus pela oportunidade e a espiritualidade, por estar conosco neste momento. E é claro, agradecemos também a todos vocês que participam com a gente, que deixam seus comentários, sempre com tanto carinho, divide com todos nós, um pedacinho das suas vidas, das suas histórias, porque às vezes parece que é tão pouco, aquele pedacinho que vocês escrevem ali pra gente, mas faz uma diferença enorme na vida das pessoas, porque uns crescem com os outros, e nada melhor do que os nossos próprios exemplos, Bom, gente, pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho e que assim vocês possam ficar tomando essas águas aos pouquinhos durante a semana, porque ela com certeza vai ser um remedinho para os males de vocês. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente, porque sozinhos nunca estaremos. Vocês sabem que a espiritualidade superior estará dentro dos lares de vocês quando vocês combinarem direitinho, uma vez na semana, no mesmo horário, sempre para estar fazendo então o Evangelho para trazer harmonização para dentro dos lares de vocês. Então, gente, vamos lá. Vamos esquecer dos nossos problemas, dos problemas que tivemos durante a semana, durante o dia. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Hoje, então, dedicamos esse Evangelho a toda a humanidade, a todas as pessoas que estão na linha de frente, trabalhando nessa pandemia, a todos que estão lutando pela vida, já com o vírus, com o Covid. Pedimos auxílio à espiritualidade superior, a Deus que tenha misericórdia e que logo esse vírus saia do nosso planeta, que é aquilo que a gente mais deseja nesse momento, Vamos então agora à nossa prece. Eu vou ler uma prece do livro do Mike, Pérolas de Preces. Prece da Esperança. Pai de infinito amor e bondade, como ser imperfeito que sou, ainda sofro com os males e pressões que a vida me impõe. Dias difíceis vivo. Pai amado, acometido por dúvidas, tristezas, medos, doenças e perdas, Deus de luz das dores, quero absorver somente o crescimento que elas proporcionam. Que a amargura que delas decorre não faça morada em meu coração. Iluminai meus caminhos e substitui na minha vida essas vibrações negativas. Que a descrença dê lugar à esperança, que a depressão dê lugar ao ânimo e que a escuridão se transforme em lucidez, entendimento, serenidade e equilíbrio. Pai amado, aliviai meu fardo, sois meu refúgio, ajudai-me a preservar e fortalecer minha fé. Quero progredir passo a passo na direção da vossa divina luz. Que assim seja.
Vamos então agora à nossa leitura. Como vocês sabem, eu sempre digo aqui, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma leitura mais fácil. A gente consegue compreender melhor, vocês podem me acompanhar pelo Evangelho Antigo, não tem problema. Dando continuidade então, nós estamos no capítulo 20 e agora então o item é o 2. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Para isso, é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor que vai lhe oferecer o emprego, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o amanhecer esperava impaciente aquele que o chamaria para trabalhar. Era trabalhador, apenas lhe faltava o trabalho. Porém, se ele tivesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia e se tivesse dito, tenham paciência, o repouso me faz bem. Quando chegar a última hora, será o momento de pensar no salário do dia. Que me importa trabalhar para um senhor que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador e sim da preguiça. E o que será daquele que, em vez de permanecer ocioso, empregar as horas destinadas ao trabalho para praticar a delinquência? Insultar Deus com palavras ultrajantes? Derramar o sangue de seus irmãos? Lançar a desarmonia entre as famílias? Arruinar seres humanos de boa fé? Abusar da inocência? Enfim, praticar todas as maldades humanas? O que será dele? Será suficiente dizer na última hora, Senhor, utilizei mal meu tempo, não quer me empregar até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e assim me pagar o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá, não tenho nenhum trabalho para você no momento. Desperdiçou o seu tempo, esqueceu o que havia aprendido e não sabe mais trabalhar na minha vinha. Você deve recomeçar a sua aprendizagem e quando estiver mais disposto, venha me procurar e eu lhe abrirei meu vasto campo onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bens amados, todos vocês são os trabalhadores da última hora. Pode sentir-se bem, orgulhoso, o ser humano que disser: comecei meu trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos vocês vieram quando foram chamados, uns mais cedos, outros um pouco mais tarde, para a reencarnação que agora estão vivendo. Porém, há quantos séculos o Senhor os está chamando para trabalhar em sua vinha, sem que aceitem o convite? É chegado o momento de receber o salário, empreguem bem esta hora, que resta, e nunca esqueçam que a existência, por mais longa que possa parecer, não passa de um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam, para vocês, a eternidade. Olá, boa noite a todos. Bom, nós já tínhamos comentado no evangelho passado, né, que nós não podemos ver isso como uma parábola, uma história para uma encarnação. Nós falamos sobre isso. E, aliás, a gente se deteve mais no papel daquele que começou cedo na obra,
Quem começa cedo na obra e é um trabalhador da obra e sabe trabalhar com a obra, ele não vai estar preocupado com quem vai vir depois, mais cedo ou mais tarde, porque ele sabe que trabalhar na obra é a função dele. Ele sabe que o que ele recebe por estar ali na lavoura, né, ou na seara ali, já é uma paga assim sem preço, que é a evolução. Isso foi o que a gente falou no evangelho passado, né? Nós nos detemos mais naquele que começou antes, para que ele não caísse, né? Para que as pessoas que já começam antes não caíssem em desânimo perante outros que estão começando agora, né? Estão chamando mais atenção. Não tem nada a ver com uma encarnação. Não tem nada a ver com esta encarnação. Tem a ver com toda a nossa história. Nós sempre temos que lembrar que uma encarnação nossa é igual a um dia na nossa história milenar. Nós já estamos aqui há muito tempo e ainda vamos eternamente, num processo evolutivo, onde a gente vai trocando de zonas e áreas conforme a gente for evoluindo, né? Conforme a nossa evolução. Por isso que a gente se detém muito nesse aspecto de bater sempre na mesma tecla. Olha, vamos melhorar, vamos impor a nossa condição. Mas agora a gente vai ver um outro aspecto, que até esse texto é que um protetor, um espírito protetor, ele fez essa menção, deixou claro nesse texto agora, que a ideia de mudar ela é válida a partir do momento que a gente coloca a nossa boa vontade. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer aqui uma analogia. Muita gente gostaria de ser escritor. Aí passa a vida inteira, tenho vontade de ser escritor, mas nunca mexeu em nada, não lê livros dos outros, né? Não pesquisa, não vê como é que funciona, não se aprofunda na língua. Aí passa o tempo, aí depois que passa o tempo, ele sempre dizia, né? Quando for mais tarde, eu vou escrever meu livro. Aí quando chega mais o tempo, ele diz, não, agora eu tô muito velho para escrever, eu não vou mais escrever, eu vou só ler. Ele deixou de fazer uma coisa que ele queria fazer, tinha vontade de fazer, porque lhe faltou vontade desde antes. É a mesma coisa também para aqueles que querem ajudar os outros, né? E dizem, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar o fulano, quando eu estiver trabalhando lá eu vou ajudar o outro ciclano. Sabe? Aí vai postergando aquilo. O que acontece? Ele não realiza nada, ele não faz nada, ele não ajuda ninguém. Porque quando ele tiver dinheiro, ou quando ele tiver naquele trabalho que ele disse, ele vai estar com outras ideias e outros pensamentos. Outras coisas vão assumir aquela boa vontade, vão assumir o lugar dela, vão expulsar elas e vão ocupar. A ideia é tu fazer agora mesmo. Eu estou com vontade de ajudar, é agora que eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Vai ver o que tu pode fazer com o que tu tem. O importante é você fazer. Sempre vai ser importante a ação de cada um. É o fazer algo. É o se manifestar. Entenderam? Então, a ideia do texto de dizer que a paga vai ser a mesma para aqueles que forem trabalhar na última hora, é a ideia seguinte, nunca é tarde. Tá? Porque tem muitas pessoas ali que a gente fala assim, olha, você tem que mudar. Aí tem pessoas que dizem, bom, mas eu não sou nem digno de mudança, eu fiz muita maldade, eu fui a vida inteira egoísta, Deus não vai me perdoar, não vai me, sabe, essa vida já era, eu gastei minha vida, minha encarnação, fazendo coisas erradas. Mas o texto está dizendo justamente o contrário. Se você tiver boa vontade, disposição, tá? E permanecer nessa disposição, você vai ser recompensado. Então, não é pelo motivo de você ter um passado horrível, de ter feito coisas horríveis, né? Que vai justificar você não querer mudar. Não, eu não vou mudar porque eu já fiz. É pelo contrário, mude. Mude agora, nesse momento, nesse instante. Comece a agir diferente. Olha, eu não tenho muito, o que eu vou fazer? Tem um sorriso? Coloque um sorriso no rosto.
Isso já ajuda as pessoas que te veem sorrindo já vão se sentir melhor. E você não vai ganhar nada com isso, mas você vai ganhar nada delas, né, com isso, a não ser a sensação de estar contribuindo. Porque elas podem até passar estranhando por ti, porque esse maluco tá sorrindo para mim, mas depois elas vão se sentir melhor. Puxa, que bacana, né? Elas vão expressar um sorriso e você pode mudar um comportamento que essa pessoa teria mais adiante, essa que passou por ti. Entender o sentido? São pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente começa a fazer em nossas vidas que vão fazer diferença. Mas tem que ter ação, tem que ter a boa vontade. Compreendem? Uma das coisas fundamentais na nossa vida é a disposição. E nós, às vezes, não nos dispomos a fazer nada. Geralmente, a gente é muito interesseiro. A gente faz aquilo que nos atende aos nossos... não é nem as nossas necessidades, muitas vezes é só assim o supérfluo, né? Nós queremos desfrutar de muitas coisas, mas a gente não oferece nada para a vida, para poder ter aquelas conquistas, né? São tudo... Vamos melhorar essa minha fala. Basicamente tudo é como a gente enxerga a vida. Vamos falar de uma forma mais simples. Tem pessoas que não percebem que a vida é bonita nos pequenos detalhes da vida. Numa chuva, num dia de sol, numa conversa amiga, num poder andar. Olha, isso é muito bom. Num poder respirar, num poder pensar de forma diferente, num poder fazer uma oração. Isso são coisas valiosíssimas que muitas pessoas não enxergam. Elas ficam pensando lá na frente. Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, isso, aquilo. Mas elas não sabem que você pode ir valorizando coisas que estão ao teu redor. E isso já transforma o teu universo todinho. Você, quando começa a valorizar a tua família, começa a valorizar a tua esposa, o teu marido, começa a valorizar a refeição que vocês têm, por mais simples que seja, já é uma vitória. Porque tudo em nossa vida é como a gente enxerga essas coisas. Como a gente percebe elas no nosso dia a dia. Como que a gente para sentir o ventinho que nos refresca de um dia quente, a chuva que mata a sede da plantação, que deixa aquele cheiro de capim molhado, sabe? O fato de poder sentar e ter pessoas com quem conversar, ou estar sozinho e poder refletir sobre a vida, tudo isso são verdadeiros tesouros que as pessoas não veem. Então, tem muita gente que só olha para o lado ruim. Então, quando ela olha para o lado ruim, ela dá uma força para aquele lado ruim tão grande, sabe? Ah, mas eu não mereço tal coisa. E ela acaba se depreciando. Ela faz isso sozinha com ela mesma, não precisa de ninguém ajudar, não precisa vir ninguém falar que ela não presta, que é isso e aquilo. Ela mesma se desvaloriza, ela mesma se destrói. Então pensem nisso. Pensem que é tudo uma questão de como a gente enxerga as coisas. Podemos sim ser chamados a fazer alguma coisa. A gente percebe quando a gente é necessário ou quando alguma coisa está gritando dentro de nós, sabe? Porque nós temos lá no nosso perispírito, né, sinalizadores que ficam demarcando o tempo todo a hora de agir, e às vezes a gente reprime. Eu não estou pronto, eu não vou fazer nada, eu não vou atuar, eu não vou fazer a diferença, tá? Porque eu não estou pronto. A pessoa se bloqueia. Mas quando ela entende que pode, por mais simples ato que ela fizer, mudar a vida dos outros, mudar o pensamento dos outros, ela já consegue ganhar, já consegue vencer obstáculos. E isso é importante. E principalmente, além de nós termos isso dentro de nós, tá? Aquele aspecto que a gente vem falando já há tempos sobre a fé. Quem tem fé, quem tem esperança sabe que mesmo que a pessoa que partiu dessa encarnação, ela vai continuar viva. Nós vamos encontrá-la de novo. E ela vai estar em uma outra situação diferente. Vai estar vendo as coisas por outros ângulos.
Mas se ela nunca soube, enquanto encarnada, apreciar as coisas, por mais horrível que seja o cenário, mas apreciar as coisas belas que são colocadas nesse cenário, ela jamais vai entender a natureza de Deus, a beleza, a grandiosidade de Deus. E quem não tem Deus no coração, não tem nada. Apenas tem conceitos que ninguém está disposto a questionar, nem sequer mensurar os conceitos que cada um tem. Mas se você tiver Deus no coração, você tem ação, porque você tem confiança, porque você sabe que por detrás de tudo existe um arquiteto, existe um engenheiro que planejou tudo isso, aonde a gente está caminhando, onde a gente está trilhando. Vai entender por que nós temos pessoas que são bem complicadas ao nosso redor, e muitas vezes vai entender que nós somos a complicação de muitas pessoas pela maneira que nós enxergamos ou pela maneira que nós agimos. Então esse texto desse protetor, ele quer dizer basicamente que nós podemos mudar a qualquer hora e ainda assim teremos a recompensa de aprendizado, a recompensa de poder fazer parte do trabalho, de ser chamado para a seara do Pai, né? Para ser uma pessoa obreira do bem, uma pessoa que tem uma visão do bem forjada, né? No caso, forjada agora, começando a forjar, a poder estruturar, mas que ela entenda principalmente que ela tem que ter disposição para isso. Não adianta querer deixar para depois. Não, depois eu vou melhorar, vou começar a assistir algumas palestras espíritas, eu vou começar a assistir pessoas do bem atuando, eu vou começar ajudando aqui, vou devagarinho. Não vá devagarinho. Tenha disposição. Em primeiro lugar, acredite, eu posso mudar. E comece oferecendo o seu sorriso, comece oferecendo a sua simpatia, comece oferecendo a sua benevolência, a sua compreensão, a sua tolerância. Automaticamente você já vai estar começando a forjar a base dessa tua mudança. E é uma seara, né? E a gente vai se sentir bem a partir do momento que nós começamos a querer mudar para melhor. Sempre a melhor. E assim eu encerro o meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Pedimos aos bons espíritos que entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pai nosso que estais no céu, caminha dentro das casas de todos que nos ouvem e leva todas as preocupações, enfermidades, temores e proteja toda a nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, nossos dias, nossas noites. Abençoe nossas casas, nossa saúde e tudo o que nos rodeia. Provê o nosso alimento e que nunca nos falte a sua presença. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendam a todos os enfermos, a todos que vocês pediram preces e a todos que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor.
Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz se faça na casa de todos vocês, que os bons espíritos vão até cada um dos lares que estão escutando o Evangelho ou nos locais de trabalho, aonde essa pessoa estiver ouvindo o Evangelho, e traga para ali todos os benefícios, tratamentos, curas, caso seja possível, porque muitas vezes tem a questão do merecimento, né? E traga paz às aflições e às vezes entendimento, que é o mais importante, é entender. Sabia que entender é muito mais importante que qualquer outra coisa no mundo. Quando você tem a noção, sabe do que está acontecendo, você já começa a agir de forma diferente, às vezes até para que essas coisas não se repitam. Mas que a luz se faça, então, na casa de todos vocês, nas vidas de vocês, e que vocês possam se projetar para o bem, né? Melhorar suas condições. E que possamos também fazer o que o texto diz, né? Mudar. Hora, então, de começar a trabalhar, né? Na seara, de participar da vida ativa. No nosso Evangelho, a gente fala muito da parte de virtudes, trabalhar as pessoas. Então aqui as pessoas colocam seus comentários, falando de suas dores, dos seus sofrimentos, contando as suas histórias, que é interessante os outros leem. Mas também a gente percebeu que tem pessoas que tem uma pessoa, no caso ali, que foi a primeira que a gente viu, né? É a segunda vez que a gente vê, pedindo ajuda. Aqui no Evangelho, nesse nosso Evangelho que a gente faz, não é o local para isso nesse momento. Uma, porque a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe se é uma coisa que pode ser verdadeira ou não, tá? Então, porque a gente não tem, o certo seria a pessoa procurar ajuda, nesse caso assim, que estão precisando de um fator financeiro, procurar ajuda nas ONGs, fazer cadastros, né? Porque existem cadastros de auxílio, que lá as prefeituras, as ONGs vão saber onde a pessoa mora, vão entender o caso dela e vão poder auxiliar. Então nós pedimos para que não coloquem esse tipo de pedido assim, aqui no Evangelho, porque o nosso trabalho, o trabalho de todos é a mudança. Quer ajuda? Participe, procure um centro espírita de sua cidade, do seu local, fale da sua situação, que eles vão até dar um caminho, vão dar um apoio que tiver na hora, no que for de referente a rancho, a comida que precisa, né? Ninguém sabe o que é rancho. Rancho é Desculpa, comida. gente, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de rancho, mas é alimentos. Tá, é os alimentos. Então, é para isso, né? Faz um cadastro e assim pode se ajudar. Porque a gente nunca pode, às vezes, ter pessoas de boa vontade falando coisas verdadeiras, mas pode não ter. Porque nós não estamos vendo, nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Até no passado, muitos que são pessoas que acompanham o Evangelho desde o início, se ofereceram para ajudar com dinheiro e nós dissemos não, esse aqui não é o local para isso. Nós não trabalhamos com dinheiro, nós não mexemos com dinheiro de ninguém. Tudo é de graça, nosso trabalho é de graça, nós não recebemos nada. Também não podemos permitir que essas coisas aconteçam aqui, porque não é o local adequado para isso. Então tomem cuidado com isso, tá? Para que a gente possa trabalhar com a mudança. A mudança acontece até para quem precisa. A ação tem que procurar. Nós trabalhávamos em ONG, né? A Janete trabalhava em ONG e fazia o cadastro dessas pessoas para poder auxiliar. E ia atrás. Mesmo a Janete trabalhando em ONG, jamais a gente pediu nada para a nossa ONG, porque tem as pessoas que ajudam a ONG no local. Então é tudo muito local.
Não se deve assim, porque a gente não vê, é um manto, pode até ser verdadeiro, pode ser tudo honesto, mas vamos evitar de fazer isso, tá? Estou aproveitando, porque a gente estava falando de nossas ações, né? Tem que tomar cuidado com as nossas ações. Então, com isso eu encerro o nosso evangelho, tá? Agora, quem quiser continuar conosco, eu vou falar sobre alguns comentários que colocaram ali, para que a gente possa trazer algum esclarecimento ou alguma luz, né, para algum comentário ou outro, e alguns abraços, tá ok, pessoal? Fiquem com Deus, então eu vou dar sequência agora para aqueles que continuarem aqui. Bom, nós temos aqui a Vanessa de Abreu, Janete, tá? Em que ela perguntou se podia fluidificar os remédios, que alguns são líquidos. Não, remédio é remédio, nessa parte alopática já tem a sua combinação. A fluidificação é para as águas, né? Que é uma forma de remédio que vão proporcionar um equilíbrio e elas têm uma manifestação no nosso corpo físico, sim, mas o remédio tem o seu papel, né? Remédio é remédio, tá lá, remédio mesmo, né, para isso. E tem o nosso remédio, então, que é a água fluidificada, que é um tratamento, e ela é específica, ela é singular, tá? É para cada caso. Cada pessoa tem a sua garrafinha de água e ela trabalha. Muita gente até perguntou, posso botar na caixa d'água, posso botar Como é que é o nome daquilo que a gente tem? Filtro, tá? A gente até pode, mas aí tu tem que pensar que aquilo é uma água para que todos possam tomar para equilíbrio, porque na verdade a gente coloca a garrafinha e eles vão colocar o fluido que é necessário para cada um de nós. As nossas águas são identificadas aqui, Janete, Amanda, Vinícius, né? Eu, até o senhor Tobias. Então eles colocam ali o que é necessário para cada um daqueles, tá? Porque tem a fluidificação magnética, são aqueles fluidos que nós botamos nas mãos, tá? Não precisa ser médium para isso, né? E a gente acaba passando os nossos fluidos, pessoas encarnadas, tá? Para aquela água, tá? E essa é a fluidificação magnética. Tem a espiritual, fluidificação espiritual, que é a que nós fazemos com vocês. A gente não sabe quais são as condições de vocês, então a gente pede para que os bons espíritos façam a fluidificação da água de vocês. E tem aquela mista, né? Que tem a participação dos espíritos que vão trabalhar com o meio magnético da pessoa, né? Para poder fluir a água. Então é uma mistura ali, sabe? Uma mistura de fluidos ali. Só que tem um detalhe. É muito importante que vocês saibam que vocês podem, às vezes, digamos assim, impregnar a água de coisas ruins. Por exemplo, se você está com muita raiva, está com muito ódio, está perto de água que vai tomar, você vai estar alterando aquela água. Cuidado com isso. Por isso que quem vai fluidificar a água tem que estar em paz, de bem, sabe? Vai trabalhar ali com amor, com carinho. Por isso que a gente olha para aquela água, a gente olha com amor, sabe? Assim, olha, né? Proteja essa água ali, coloca fluidos necessários nessa água com amor, com ternura, mas tem que estar bem. Porque se a gente estiver mal, estiver estressado, irritado, nós vamos alterar essa água também. Mesmo que a gente nem use a palavra fluidificação, nós vamos estar fazendo isso pelo nosso magnetismo, né? Que vai trabalhar na água, ok? Ela até comenta que ela usa um garrafão de 5 litros, né? Assim, ó, depende, se você toma bastante água, 2 litros para nós dá ali para uma semana, né? Depende da água, quantidade de água que você toma, né? Tem gente que só toma um copo e deu, não toma mais, até porque tem pessoas que falam do excesso, né? Eu não quero excesso, porque na verdade tudo que é em excesso também prejudica, né? Isso é uma das leis da vida, né? A gente tem mais cuidado com o excesso. Então, uma quantidade razoável de água, tendo aquilo que é necessário para nós, que vai nos ajudar, já ajuda bastante, tá ok? Valeu, então, obrigado, viu, Vanessa? E obrigado também a Camila Luiz. A Vanessa fez a pergunta dos remédios. E ela fez uma outra pergunta. Ela perguntou, ela disse que estava hospitalizada, né? E agora não mora mais onde ela morava. Se os espíritos sabem onde é que ela está. Sim, o teu mentor sabe onde é que está, onde você está. Ele está sempre te acompanhando, ele está vendo. Mas você deve acertar com a equipe. Então faça uma oração e diga, olha, eu mudei de casa, aqui eu vou fazer em tal horário, em tal hora. Tá? Isso vai chegar até eles, através do mentor, ou quem estiver próximo de ti, deles, a equipe deles, né? Mas você tem que manifestar isso, porque você fez uma situação para um local. Você mudou do local, ou mudou de horário, avisa, tá? Porque eles também têm os compromissos deles, né? E já tem exatamente ali o caminho que eles vão fazer. Sai da tua casa, vão para outra, e assim por diante. O Marcos Aldrin falou ali, gente, que a oração que tu fez, que era a oração dos justos, no evangelho passado, ele estava dizendo que pertencia ao livro
A luz da oração. Marcos Adro, é o seguinte, e a Janete falou que era fonte viva, né? Essa oração, chamada Oração do Justo, ela está nos 2 livros, tá? Tu vai encontrar ela tanto na fonte viva, quanto no livro A Luz da Oração que você citou aí. Tá nos 2. Obrigado, viu, Marcos Adro? A Mila Hartz, agora ela fez aqui uma coisa bem interessante, né? Ela estava falando sobre os livros espíritas, qual a sequência, o que começar, e ela falou entre 5 ou 7 livros, né? Bom, os livros que fazem parte da codificação espírita, tá? São 5. Tanto é que é chamado de Pentateuco, tá? É o Pentateuco da doutrina espírita. São 5 livros, tá? Mas tem mais 2 livros que vieram depois do desencarne de Kardec, né? Que é o Obras Póstumas, que fala sobre certos pontos do espiritismo, né? Da doutrina. E também tem o livro O que é o Espiritismo. São livros que nós chamamos de complementam o Pentateuco. Então, por isso que algumas pessoas falam de 7, mas na verdade são só 5, e tem esses 2, então, que complementam, que é Obras Póstumas e o que é o Espiritismo. O Pentateuco é composto pelo Livro dos Espíritos, que foi o primeiro a ser lançado, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois Céu e Inferno e Gênesis. O Livro dos Espíritos, tá, é aquele que você vai encontrar todos os conceitos. Seria o primeiro que você deveria de ler, que você vai contar tudo. Tem lá 1019 perguntas, né, formuladas pelo codificador, tá? Agora sim, ó, o segundo livro foi o Livro dos Médiuns. Mas para quem está querendo já saber qual é a melhor sequência, assim, eu diria que seria depois o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que ele fala sobre o ensino moral de Jesus. Aí sim, o terceiro eu falaria, né, o Livro dos Médiuns, que aborda sobre as manifestações. O quarto é o Céu e Inferno, que explica a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, sabe? Vai explicar sobre tudo isso, como é que funciona, todas essas situações assim, que às vezes a gente não entende, né? Como é que as coisas acontecem, mas o que pode acontecer comigo se fizer isso ou aquilo. Ali está bem explicadinho. E no caso, o quinto e último livro do Pentateuco é a Gênese, que ela aborda 3 coisas. Primeiro ela faz uma análise da origem do planeta, né, Gênesis, mas depois ela faz uma abordagem sobre as questões dos milagres. E uma outra parte dela, e uma outra, a última parte, são 3 partes que se divide a Gênesis, né? Ela vai falar sobre um novo mundo, um novo tempo, para a gente poder entender. Então, seria o último livro para poder se ler. Comecem com o Livro dos Espíritos, passem para o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar que o Evangelho segundo o Espiritismo veio depois do Livro dos Médiuns. Mas assim, para vocês entenderem melhor, assim, fica mais fácil. Livro dos Espíritos, Livro do Evangelho, aí depois o Livro dos Médiuns, né, que vai falar sobre as manifestações espíritas, né, classificações, como é que funciona, tá? Ninguém vai virar médium por isso, mas é para entender. Aí vocês, tudo que a gente puder entender é melhor, né? O entendimento é a chave do sucesso, né? Quanto mais você entender, melhor. Ok, Mila Hartz? Espero que tenha ajudado. A Maria Rodrigues de Almeida disse uma coisa que eu fiquei até pensando sobre isso, né? Ela disse que estava se sentindo presa no passado, e aí depois que começou a escutar o Evangelho, ela começou a andar, né? É a coisa mais comum do mundo, é as pessoas se prenderem no passado. O passado, ele realmente deixa marcas fundas que algumas pessoas não conseguem se livrar dessas marcas fundas. E elas ficam trazendo isso à tona o tempo todo. Muitas vezes está ligado a um desencarne de alguém que fez muita falta, e essa pessoa traz sempre aquela situação de que como seria feliz se aquela pessoa estivesse junto, pode ser um marido, pode ser uma esposa, um filho, como é uma mãe, como seria bom se tivesse... Não faz. Cada um tem a sua hora de partir, cada um tem a sua hora de ir. Nós também vamos ter a nossa hora. Só que todo mundo tem a sua vida, a sua história. Nós somos singulares. Não vai ter uma outra Janete, não vai ter um outro Júnior, né? Cada um aqui é um. Tem a sua história. Então a gente tem que soltar. E muitas vezes as pessoas, por causa de amor que se desfez, separação, um afastamento de alguém, não, isso faz parte também. Mágoas, né? Ressentimentos. Tem gente que traz, ó, fulano falou mal de mim e fica levando aquela mágoa, tudo. Gente, tem que se livrar desses pesos todinhos. E como é que se faz isso? Prestando atenção só no presente. Na verdade, o melhor que pode fazer é esquecer de si e começar
a atuar na vida, a começar a ver que existem outras coisas que vocês podem fazer, e aí de repente vocês começam a esquecer. Comecem a atuar na vida. Comecem a prestar atenção no que estão fazendo. E automaticamente essas coisas do passado, elas vão se indo. Porque já passou. Deu. Entenderam? Vocês têm uma vida toda pela frente, mas não vão conseguir criar nada se vocês ficarem presos no passado. Libertem-se do passado. Que nem ela, mas nem que seja devagarinho, um passo de cada vez, mas liberte-se. Teve a sua história, entendam. Se foi ou não foi, era para ser, não importa. O que importa é que você tem que viver o presente. A vida continua. Você tem que olhar, prestar atenção nos detalhezinhos, naquelas coisas que a gente falou, no sol, no dia, nas pessoas que vão cruzar teu caminho, porque senão você vai estar perdendo muitas mensagens que estão te dando o tempo todo para ver se você sai do poço. Para sair do poço nada melhor, porque estar preso ao passado é estar preso num poço, né? É viver para frente, é se perdoar, né? Vou me perdoar. Se eu cometi erro, eu vou me perdoar, me perdoo e segue para frente. Tem que se perdoar, né? Porque senão você vai ficar se sentindo culpado sempre por tudo, não vai viver. Se você não conseguir viver, você está jogando uma encarnação fora, está presa nela, tá? A Edna Viana fala, né, que o filho e o neto não se dão, não se falam, que isso é triste, né? Isso faz parte de ajustes de encarnação. Por mais que você queira poder ajudar, isso é uma coisa que eles têm que resolver entre eles. É muito mais fácil você dar sempre boas palavras para um e para outro, tá, Edna? Boas palavras para um, boas palavras para outro, sem botar um contra o outro, sem querer dizer, não, você está com certo, você está errado. Mas quando você começa a sempre falar coisas boas para um e sempre falar coisas boas para outro, já começa a mudar o pensamento de cada um sobre a vida e automaticamente sobre aquele outro. Quando a gente começa só a focar nas discussões, porque vocês não se dão bem, porque por causa disso, por causa daquilo, a coisa vai estar sempre sendo alimentada. É que nem o passado lá, né? Que a Maria Rodrigues falou. Então fale coisas boas para um, fale coisas boas para outro e reza, né? Para que tudo possa se harmonizar. A Andréa Lessa fez um comentário ali bem interessante, né? Mas assim, ó, cada um tem a sua hora, viu, Andréa? Independente da gente às vezes querer dizer a pessoa está passando por muito sofrimento, não. Só quem sabe disso é o engenheiro maior. Porque sempre vai ser um aprendizado para todos os envolvidos. Para quem está do lado de fora, para quem está cuidando ali, está se sacrificando, e para quem está sendo sacrificado ali, que está passando por todo esse... também está. Não se esquece que quando a gente dorme, o espírito sai e ele sabe o que está acontecendo. Ele se desprende, ele vê ali o que está acontecendo. Ele está entendendo toda essa situação, tanto o teu quanto dessa pessoa, tá? Então tenha paz no coração, né? Fé em Deus, e esteja sempre pronto a fazer o teu melhor, sempre o teu melhor, não importa qual a situação. E quando for a hora, é a hora. Eu sei como é que é isso. A gente já passou por essas situações de pessoas estarem num grau de sofrimento muito grande, pedir por alívio, né? A gente sempre pede por alívio, um alívio, mas não é da nossa alçada, né? Nossa, eu digo nós encarnados, né? Não, Janete, nós encarnados. Mas eu entendo muito bem o que você está falando, é por aí mesmo, a gente tem uma visão assim, tá? Mas faz o teu melhor, se tiver que ficar, faz o teu melhor, tá? Se tiver que ir, reza muito, vai com Deus, fica em paz e sempre pro bem. Aqui, a Isabel Alves falou do esparadrapo no umbigo, né? No umbigo que recomendaram para ela. Olha, esse lance do esparadrapo no umbigo, falei até errado agora, é uma coisa assim, sabe, que não faz parte, pode. Rio Grande do Sul, mas tá quente aqui, o ar-condicionado gela. Tá quente na rua, daqui a pouco a gente vai ligar de novo. Tá esse barulhinho que deu aí. Esparadrapo no umbigo é uma coisa aqui que não tem muito a ver aqui com o nosso evangelho, é óbvio, né? Mas no espiritismo a gente vai ver, vocês vão ver que existem chakras, né? Que são pontos de energia do nosso corpo, né? O André Luiz fala disso também. Então existem esses chakras e existe um chakra lá no umbigo lá que ele trabalha muito com a parte de mediunidade. Então só vou dar um toque. Mas isso aí vocês têm que fazer muita leitura, tá? Vão chegar a um ponto, por isso que eu disse, né? Não é a nossa área aqui, né? Nós temos pessoas que falam sobre isso. Tem os cursos do Luz Espírita que fala sobre isso. Não vai falar do esparadrapo, é óbvio, né? Botar um esparadrapo no umbigo. Porque a gente bota a mão no umbigo, assim. Algumas pessoas fazem isso, né? Acha que vai entrar num ambiente muito pesado, muito ruim. Entra protegendo o umbigo, até porque o umbigo tem um chakra ali muito forte que ele capta as coisas de fora. E geralmente pega muitas coisas de fora, muitos resíduos
de pensamentos negativos é atraído por aquele chakra. Então as pessoas, algumas entram com a mão no umbigo. Mas como eu disse, eu não vou nem me aprofundar, eu estou sendo muito superficial, porque isso aí é uma coisa que falar sobre chakras. Porque tu só comentou que te disseram botar um esparadrapo, né, no umbigo. Na verdade, botar só a mão já serviria. Mas isso é um assunto que ele é meio complexo, né? Ele tem uma outra área toda de atuação de falar. Então, não está muito no Evangelho e não é nós que falamos sobre isso, né? Apesar que a gente sabe do que tu está falando, tá? Então, eu te peço desculpas, né? Mas faça os nossos cursos lá no www.luzespirita.org.br e vai falar sobre os pontos de reflexão, vai falar muita coisa sobre isso e você vai entender que algumas coisas são reais, outras não, sabe? Tá, a gente já fez isso, né? De alguns ambientes, assim, a gente até recomenda, né? Pra Amanda vai entrar porque ela trabalha no meio, olha, bota a mão no umbigo ali, entra discretamente, né? Não chama muita atenção, veja o ambiente que você está, veja como estão as pessoas, até para evitar que você fique afetada por isso, né, diretamente, tá? Mas vamos lá então. Aí, que pena, né? Mas não é a Janete e o Júnior que vão falar sobre esse assunto, né? É uma pena, porque é um assunto que... É um assunto que a gente até sabe, né? Mas é que não dá, porque sai muito do Evangelho. Sai muito do Evangelho. Né? Sai bastante do Evangelho. Na verdade, tem muitas coisas, né, que poderia ser conversado, mas realmente por falta de tempo não tem como. Tanto é que o Evangelho já acabou, né? Nós estamos agora só falando dos comentários, entendeu? Para aqueles que ainda estão conosco aqui. Aqui, então, mais um aqui, a Renata Romão. Renato Romão? Renata Romão, perdão. Eu não entendo a minha própria letra. Ela falou que hoje fez-se necessário fazer um Evangelho de madrugada. Eu não sei se tu está falando assim no sentido de sentir-se mal, que há necessidade às vezes de ouvir o Evangelho porque a coisa está pesada, tu está acordando com pesadelos, insônia. Isso é comum, já aconteceu comigo, com a Janete, a gente vai lá e escuta um Evangelho assim para apaziguar o ambiente, que às vezes fica um pouco pesado, assim, que acorda no meio da noite, numa tensão. E a gente já fez isso, né? Isso é uma coisa que a gente também fez. Se foi isso que você quis dizer, né? Eu espero que tenha te feito um bem botar o Evangelho de madrugada para escutar, então, nesse momento difícil, né? A gente faz assim, às vezes, quando a coisa está muito pesada lá, vai, a gente escuta. Nem parece que é a gente que está falando, porque a gente escuta o nosso próprio Evangelho, né? Nem parece que é a gente fica ouvindo, fica assim, só para harmonizar. Ok, pessoal? Os aniversariantes, só deixa eu falar aqui, a Iraci Faustina. Hoje a minha irmã está de aniversário, a Giane está de aniversário hoje. Um beijo. O marido da Andréia Miriam Laurindo Siqueira, não colocou o nome do marido, ele vai ficar bravo. Vamos falar do meu genro, só um minutinho já, que agora eu falei da minha irmã, vou ter que falar do meu genro também, senão ele vai ficar triste comigo. Fez aniversário ontem, o namorado da minha filha, da nossa filha, a Amanda e o Natan, então um beijo. Natan é budista, né? Aí ele é uma figura muito legal, mas é bacana. A filha da Nerice Andrade, tá? A Benedetta, fez aniversário. A Cecília, que é a neta da Maria Rodrigues Ferreira, ela perguntou até quantos anos fez a Amanda, né? A Amanda fez 26 anos. Essa Amandinha. E a Miriam, filha da Catarina Gonçalves. Parabéns para esse pessoal ali, tá? A gente oferece esse evangelho também para... A Janete já fez os oferecimentos para todos que desencarnaram, para todos que estão passando pelo Covid, né? Mas eu vou estender também para Maria Imaculada Alvim, né? E os filhos Fabiana e Fabiano, a Selma Fonseca Trindade e o seu filho Bruno Leandro da Fonseca, que ele se recupere, está na UTI, né? Está em coma, que se recupere. Ela deixou até um comentário lá de gratidão. E agora só vou mandar um abraço pro pessoal, então. Tá? O Vanderlei Aleixo. O Vanderlei Aleixo, ele até... Eu estava vendo que ele sempre coloca ali para deixar um like, né? A gente até nem sabia muito desses negócios de like. Meu filho que estava comentando esses dias, né? Mas obrigado, viu, Vanderlei, por falar isso aí. Eu te agradeço, tá? Por isso aí, porque a gente nem tinha se ligado nesse negócio, assim, nem sei muito para que funciona. Aí também um abraço pro Carlos Alberto Souza, a Fabiana Alegrance, a Rosa Barros, o Everton Marques, a Nádia Aquino. Melhoras da Covid para ti e pro teu marido, viu, Nádia? Fiquem bem aí. A Maria Conceição dos Santos Fonseca. O Alex, né? O Alex, espero que também se recupere. Faz parte da vida, né? Os relacionamentos nossos, né? A gente tem que ver que vão passar pessoas no nosso caminho, vão vir outras pessoas e fazem parte da vida até que a gente encontre algo que se estabilize, né? Faz muito parte da vida. A Monique Léo Twiller, espero que tenha falado certo. Andréia Pantoja, Roberto Minas Novas, a Irani Silva, a Fátima
Gagliononi, a Glória Fonseca, o Leandro Negreiros, Leandro Gonçalves, a Isa Marta, eu não sei se é Enfi, Isa Marta Enfi, que está junto ali, né? A Maria Alves, a Denise Souza, a Nice Mangabeira, a Ida Margarida, o Genivaldo da LP4 lá de Minas Gerais e o Hamilton Paula. E o nosso salve para o Eugênio Lico, né? Nossas queridas amigas e outros mais que estão sempre com a gente, então, tá? Tenham todos uma excelente semana. Só quero aproveitando então, né, que a gente tem quantos mil seguidores, Júnior? 54 mil? Alguma coisa? Tem bastante seguidores aí. Pra gente pedir então que vocês fiquem em casa, que vocês se cuidem, usem máscaras, álcool gel, lavem muitas vezes as mãos e muito bem lavados. A gente tá aqui com bandeira preta, tá sendo bem difícil, bem complicado no Rio Grande do Sul, muito complicado. Tem vários apelos de várias pessoas que trabalham em hospitais. Tudo que é lado aqui. Tá bem complicado de sair de casa. Então, vamos se cuidar, gente, vamos fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte já melhora muito. Isso já é uma ação. Isso já é uma ação que vocês podem estar fazendo para melhorar a condição de vocês, né? Hora de mudar. Essa é uma das coisas que vocês podem fazer. Evitar aglomeração, evitar sair o máximo possível, né? Usar a máscara, não usar no queixo, usar a máscara no lugar certo. Protegendo o nariz, boca, né? E cobrarem isso dos familiares também, das pessoas que vocês conhecem. Assim como o sorriso faz as outras pessoas que passarem por vocês mudarem a vida delas e no futuro fazendo até mudar de comportamento por causa que viram um sorriso, isso acontece. A mesma coisa é vocês passarem sem máscara e contaminar alguém de repente, mesmo que vocês só estejam portando, nem sejam sintomáticos, nem pode passar para alguém que passe para outra pessoa que vai estar com problemas e vai estar modificando a vida dela também. Então pensem nisso, reflexão, paz no coração, cuidem um dos outros. Ótima semana a todos vocês. Ótima semana a todos, pessoal. Vamos ficar agora com Eri agora. Passe musical. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor,
essa luz viaje simples sem calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br